Olá, boa tarde. Nós com certeza vivemos num mundo estranho. Os mistérios e os enigmas parecem se encontrar onde quer que nós vamos. Em muitas ocasiões esses mistérios são encobertos, eles são difamados e eles são desmentidos, como nós temos visto em muitas oportunidades em certas ocasiões. Hoje nós vamos falar sobre os crânios de Paracas, aqueles crânios alongados que aparecem de vez em quando em muitas mídias, em revistas. Eles são bem conhecidos em documentários. Hoje vamos falar sobre eles. Vamos lá? Mas para abranger esse tema nós temos que ter duas visões sobre o mesmo. Aqui nós vamos tomar a visão de duas versões, tanto a oficial como a alternativa. Então vamos primeiro explicar quais são esses dois pontos, tanto a visão oficial como a alternativa, e como que elas diferenciam o nosso ponto de vista sobre um determinado tema. Muito bem, a visão oficial é aquela que sai na mídia. É aquela versão que encontramos em livros e em história. É difícil mudar a história, já que por trás da história existem muitos interesses. E quando falo interesse, nós falamos sobre interesses políticos, interesses turísticos, ok? É aquela versão que nos fizeram acreditar na escola, onde eles afirmam que essa versão é a verdade e que ela é uma verdade incontestável e que não pode mudar porque a realidade é essa. A visão alternativa são os novos descobrimentos que desencadeia uma nova teoria, uma nova ideia sobre o assunto, onde simplesmente pode mudar tudo o que conhecemos, pode mudar o rumo da história, ok? Essa versão não são muito difundidas em mídias e em revistas. Por quê? Porque justamente se for comprovado que essa teoria, se ela for verdade, ela pode mudar a história que conhecemos e pode nos apresentar que a história que conhecemos na realidade é um engano, né? Ou uma mentira. Isso mudaria muita coisa. Mudaria a forma das pessoas pensar sobre determinado assunto. Mudaria a forma das pessoas enxergarem um determinado tema. E às vezes a verdade pode interferir em crenças e em religiões. As pessoas que controlam o rumo do mundo, e tem pessoas que têm esse poder para controlar o rumo do mundo, se os novos descobrimentos não favorecer eles vão julgar que nós estejamos preparados para receber ou ter uma percepção nova, né? E que a visão que nós temos desse novo descobrimento pode ser para eles sensacionalistas demais. Então eles tentam impedir que se saia à luz da mídia, impedir, desmentir todos esses descobrimentos, ok? E desejam que a verdade seja encoberta a todo custo. Eles só querem que vocês enxerguem um lado da moeda, o lado que eles querem da moeda. Muito bem, agora tendo em mente essas duas visões, tanto a alternativa como a oficial, vamos para o que interessa, né? Os crânios de Paracas. No solo árido do deserto de Paracas, nas enigmáticas tumbas, foram descobertos uma série de enigmáticos restos humanos que mudariam para sempre a forma de olhar para os nossos antepassados e as nossas origens. Os corpos das tumbas tinham alguns dos crânios alongados, jamais descobertos no planeta, chamado de crânios de Paracas. O arqueólogo descobriu mais de 300 crânios misteriosos, que datam aproximadamente de 3.000 anos de idade. Como se a forma dos crânios não fosse suficientemente misterioso, uma recente análise de DNA realizada em alguns crânios deram um dos mais enigmáticos e incríveis resultados, que desafiam tudo o que sabemos sobre a árvore evolutiva humana. É impressionante a estrutura do mesmo, aliás, da presença dos cabelos ruivos que estão presentes nos antepassados dos sul-americanos. Agora vamos com a versão
oficial. A deformação do crânio é uma antiga prática religiosa onde várias culturas do mundo todo realizavam práticas de deformação do crânio, onde, na ocasião, as técnicas usadas eram distintas, onde os resultados não eram sempre os mesmos. Muitas tribos sul-americanas deformavam os crânios dos bebês com a finalidade de mudar a sua forma, resultando em uma forma cranial drasticamente alargada, aplicando uma pressão constante durante um longo período de tempo com o uso de ferramentas muito antigas. As tribos conseguiram deformações craniais que se encontravam também em culturas muito antigas da África, onde era usado por simples estética. Porém, a deformação do crânio não mudava o peso, tamanho ou volume cranial, onde todos têm rasgos característicos de crânios humanos normais. Justamente aqui é onde os crânios de Paracas se tornam interessantes. Os crânios de Paracas são qualquer outra coisa menos ordinários. Os crânios de Paracas são pelo menos 25% maiores e até 60% mais pesado do que o crânio de seres humanos regulares. Os investigadores acreditam que essa característica não foram conseguidas com as técnicas de deformação das tribos, como sugerem alguns cientistas. Eles não só são diferentes em peso, os crânios Paracas também são estruturalmente muito diferentes. Eles só têm uma placa parietal, entre que os dos seres humanos temos 2 placas parietais. Essas características estranhas têm temperado o mistério durante décadas, pois os investigadores não têm nenhuma ideia de quem foram estes indivíduos de crânios alargados. Agora vamos para o outro lado da história, a versão alternativa. O diretor do Museu de Paracas enviou 5 amostras de crânios Paracas para serem submetidos a provas genéticas, e os resultados foram surpreendentes e fascinantes. As amostras, que consistiam em cabelo, dente e alguns dos fragmentos craniais, deram detalhes incríveis que têm alimentado o mistério em torno desses crânios anômalos. O laboratório genético, onde as amostras foram enviadas, foi informada da origem dos crânios, para evitar de influenciar nos resultados. Curiosamente, o DNA mitocondrial, que vem da mãe, mostrou mutações que eram desconhecidas para qualquer homem, primata ou animal encontrado no planeta Terra. As mutações presentes por trás dos crânios Paracas sugerem que os investigadores estavam tratando de um ser humano totalmente novo, muito diferente do Homo sapiens, Neanderthal e os antecessores. Os dados ainda estão incompletos e ainda serão necessários fazer novos testes para restaurar a sequência mitocondrial. Mas, se essa teoria se sustentar, podemos afirmar que estamos lidando com um ser humano totalmente diferente do que temos conhecido até os tempos modernos, muito distante do Homo sapiens e dos seus antecessores. E ainda dá para sustentar a ideia de que essas pessoas foram biologicamente tão diferentes dos seres humanos ordinários que era impossível que eles se acasalassem com os seres da época, e ainda não é certo que essas pessoas não se ajustem no quadro evolutivo conhecido, escreveu o geneticista. Quem eram esses seres misteriosos que evoluíram separadamente aqui da Terra? Será que esses seres são nativos daqui da Terra ou são extraterrenos? Será que eram deuses, afirmando a teoria do astronauta antigo? Todas essas possibilidades são teorias que não podem ser anuladas pelos dados das provas atuais. O único que podemos afirmar é que tem muita coisa que vai mais além da compreensão humana. E espero algum dia ter pelo menos
a metade das respostas das perguntas inquestionáveis. Até mais! Se você gostou do vídeo, não esquece de dar seu curtir, se inscreve no canal e também a opinião é muito importante. Escreve o que você achou do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.